pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Vitória do Barradão. A gente fez até um visitante aí, que depois a gente vai colocar aí para quem quiser ver, e conseguiu uma vitória. O São Paulo, que não ganhava desde 8 de setembro, né? Precisava de uma vitória aí. Esse segundo turno que vem sendo catastrófico, e apesar de ser um time que está brigando ali na parte baixa da tabela, é uma vitória muito importante para o time, para recuperar a confiança agora que o São Paulo vai ter aí uma sequência terrível de jogos, né? Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, e desses jogos aí, todos em casa, porém, apenas e tão somente o Corinthians fora com o tabu, né? E antes da gente começar, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o OneFootball, o melhor aplicativo para ver esse embolado Campeonato Brasileiro. São Paulo praticamente não disputa mais título, né? Desde das derrotas para Palmeiras e Inter, mas o São Paulo está na briga aí pela vaga direta de Libertadores. Então quem quiser ver, quem quiser acompanhar, ligar as notificações, está aqui o aplicativo e o link está na descrição do site. Vocês já devem ter notado que a gente nunca fala de patrocinador quando o São Paulo não vence, a gente só fala nas lives e alguns vídeos extra, como os vídeos visitantes, em respeito a vocês, ao patrocinador, a todo mundo, porque quando a gente está nervoso não é hora de fazer patrocínio, enfim. Então fica aí, o São Paulo hoje conseguiu a vitória, foi uma vitória apertada. Então vamos falar um pouquinho dessa vitória. O São Paulo começou o primeiro tempo bastante envolvente, pressionando o adversário, procurando o gol, né, procurando espaço. São Paulo jogou com a dupla de zaga, que eu considero a melhor dupla de zaga que o São Paulo tem, que é Bruno Alves e Arboleda. Arboleda é muito bom no alto, Bruno Alves joga muito, um futebol muito sério. Essa dupla aí, segundo até a matéria do UOL, né? Eu estava lendo recentemente a matéria um pouco antes de começar, porque a gente sempre pega os gols de lá. Essa dupla aí faz o seu 10º jogo invicto, né? É uma dupla que não perdeu. O Aguirre tinha que pensar nessa dupla como titular, já que Anderson Martins não vinha fazendo bons jogos. É bom jogador, não vinha fazendo bons jogos, mas hoje funcionou e a defesa foi necessária. O primeiro tempo o São Paulo teve mais intensidade, procurou mais o gol, teve grandes oportunidades de gol, inclusive. Mas quando fez o gol, fez um gol muito bonito com o Bruno Alves. Até vou mostrar, deixa eu mostrar aí os gols, né? Os gols não, o gol, eu acabei de colocar aí o patrocínio de novo. O OneFootball agradece, mas enfim, vamos ao gol que deu a vitória ao São Paulo. Uma jogada ali do Reinaldo, e o Reinaldo toca a bola pro Rojas, o Rojas cruza e o Bruno Alves, zagueiro, acerta esse balaço, né? Esse chutaço aí. Bruno Alves, que está jogando muito bem como zagueiro. Aí o passe do Rojas, o Rojas que infelizmente para nós, né, o Rojas que infelizmente para nós acabou se contundindo, né, no meio da partida, o Rojas acabou se contundindo. É uma lesão que pode ser grave, não temos informação se é ou não uma lesão grave, mas é preocupante a situação do Rojas, né? Então aí, nós temos algumas estatísticas que o Alexandre Gisbert do Jogos SPFC levantou, né? O Vitória é o primeiro adversário a perder 2 vezes para o São Paulo nesse campeonato. No primeiro turno tinha perdido por 3-0 no Morumbi, no último jogo antes da Copa do Mundo, né? O ataque do segundo turno segue um desastre, tudo isso do Alê, né, no Twitter dele, quem quiser seguir, é Jogos SPFC. Segue um desastre com apenas 9 gols em 12 jogos. Na mesma altura do primeiro turno já tinha o dobro, né? E a primeira vitória do São Paulo desde 8 de setembro, a primeira vitória fora de casa desde 16 de agosto e pelo Brasileiro desde 12 de agosto contra o Sport, né? Então, mais de 2 meses depois, são alguns dados aí que o Alê levantou, né? E o que nós temos de problemas? O primeiro problema é que o Rojas se machucou, pode ser grave. O São Paulo perde mais uma opção de jogador pelos lados. O São Paulo que já está, assim, com problemas nessa posição. O São Paulo, olha gente, é muito preocupante. O São Paulo precisa de atacantes de lado e não tem reservas para isso. Não acho que o Aguirre vai fazer a loucura, mas não sei, de colocar um garoto no jogo contra o Flamengo. No jogo contra o Flamengo a gente vai ter os desfalques de Hudson, que tomou o 3º cartão amarelo, do Rojas, que sofreu uma lesão grave que pode deixar ele de fora até o final do ano. Não sei se o Everton volta, acho muito difícil. E ainda teremos
assim, a ausência do Jean. O Jean fez um bom jogo hoje, segurou o 0 no placar, fez uma defesa dificílima quando o jogo estava já 1-0 no final do segundo tempo, uma pancada do Vitória, que o Jean, assim mesmo com a visão encoberta, pegou no canto esquerdo, uma boa defesa do Jean. Volto a dizer aqui, eu não sei se o Jean é esse goleiro para o São Paulo, mas ele parece muito melhor que o Sidão. Hoje fez um jogo muito bom, fez uma defesa boa, uma defesa que foi determinante para a vitória do São Paulo hoje sobre o Vitória. Tá aí um trocadilho sem querer, mas o Jean fez uma boa defesa, fez um bom jogo, porém no final da partida, talvez por ser garoto, talvez porque vai comemorar seu aniversário aí na sexta-feira, é um menino ainda, mas ele saiu talvez pela rivalidade com o Vitória, porque ele era goleiro do Bahia, ele saiu provocando ali a torcida, ele disse que foi fazer sinal para a torcida do São Paulo, mas a verdade é que ele fez algo que me pareceu, pelas imagens, que ele falou aqui quem manda sou eu, alguma coisa assim, aqui quem joga sou eu, não dá pra ver, mas ele fica fazendo gesto de provocação, e aí os jogadores do Vitória foram pra cima. Achei exagerado que ele tenha tomado vermelho, poderia ter tomado um amarelo, ele não tinha amarelo, mas acabou tomando vermelho, e ficará de fora, ou seja, contra o Flamengo a gente não vai ter o Rojas, não vai ter o Hudson, não deve ter o Everton, e ainda vai ter que jogar com o Sidão, contra um dos times que vem jogando um futebol de altíssimo nível. Um dos melhores elencos do brasileiro, na minha opinião, o elenco do Flamengo só perde para o do Palmeiras, na questão de elenco, mas o Flamengo vem jogando um futebol muito incisivo, um futebol muito ofensivo, um futebol de muita proposição desde a chegada de Dorival Júnior. Foram já 2 goleadas aí por 3-0, a campanha do Flamengo é muito boa, tanto que está aí na vice-liderança, vai enfrentar o Palmeiras tentando se aproximar, ficar um ponto do Palmeiras se conseguir a vitória. É um jogo aí de vida ou morte aí para esses 2 times. O São Paulo vai enfrentar o Flamengo nessas condições, com esses desfalques. Vai ter tempo para se preparar, mas vai ser um jogo difícil. O que falar do momento do São Paulo? Muita gente vai falar, e o São Paulo recuou. Não foi nem questão de recuar. O São Paulo propôs muito no primeiro tempo, ao machucar o Rojas. Teve que fazer substituição, não tinha o que fazer, colocou o Everton Felipe, que foi muito mal. O Everton Felipe tomou decisões muito erradas no jogo. Então assim, não é que questão nem de habilidade, tomada de decisão. Invertia a bola quando não era para inverter, parecia afobado, sempre tomando a decisão errada, caiu muito. O Aguirre ainda tentou tirar o Diego Souza, que não vem jogando bem nos últimos tempos, apesar de ter participado na jogada do único gol, né? Ele escora a bola para trás que sobra aí pro Reinaldo para tocar pro Rojas, para cruzar pro Bruno Alves, mas o Diego Souza não vem bem. Ele colocou o Nenê, que hoje não conseguiu jogar muito, apesar de ter tentado, fez uma outra jogada de efeito, tentou, mas também não está bem. E ele tirou o Gonzalo Carneiro, que hoje não fez uma partida tão boa quanto as passadas, mas também tentou, teve oportunidades e tal. Ele tocou pro Trellis, ele trocou pelo Trellis, mas o Trellis acabou não conseguindo produzir muito em função do São Paulo, da ofensividade do São Paulo, que morreu com essas trocas. O Nenê não estava bem, o Everton Felipe, eu acho que essa foi a pior troca ali, e o Aguirre não tinha muita opção, o Elinho estava sendo poupado, né, por conta de... Enfim, o Aguirre não tinha muito o que fazer, não tinha muito... É uma coisa que eu falei, gente. São Paulo tem um problema muito sério de montagem de elenco. São Paulo não tem substitutos para o Nenê, não tem substituto para as laterais ali, né? Então, assim, São Paulo tem que jogar com improvisos. É muito complicado colocar a base na pressão que está. É um ou outro jogador que entra. E para mim, um dos que entraram que foi necessário e que vem jogando muito bem, porque tem muita personalidade. Se não foi o melhor em campo, briga ali com o Jean, foi o Luan. O Luan é um moleque de muita personalidade, um volante incrível. Então a situação do São Paulo aí consegue segurar a sua posição, a sua 4ª posição, fica bem ali no campeonato para brigar pela classificação direta da Libertadores, e eu consideraria um fracasso se o São Paulo não conseguir essa vaga direta, mas o São Paulo tem elenco para isso, para brigar na parte de cima da tabela, mas não é um time para brigar por título. São Paulo precisa se reforçar agora na próxima temporada, vai precisar de meia, vai precisar de lateral e precisa ser jogadores de nome, tá, gente? Precisa ser jogadores que venham para resolver. E na minha opinião, apesar do Jean estar sendo testado, e agora a gente vai perder essa sequência do Jean, eu ainda iria no mercado atrás de um goleiro. E se me perguntar, não é o Diego Alves. Diego Alves, para mim, não fez
não foi um grande destaque no Flamengo. Chegou no Flamengo já no que me parece uma decadência. Tanto é que o reserva tomou a posição dele, além de ser um cara que já causou, né, problemas no Valência, em que ele estava na reserva e não quis viajar com o grupo, já jogou café em torcedor que estava protestando, agora não quis viajar porque ficou bravo porque foi preterido pelo técnico, e eu acho que assim, um goleiro que pode até ser melhor do que o que nós temos, mas um goleiro que não é de grupo, um goleiro que não vai resolver problema, e ainda por cima um goleiro que não fez um ano tão bom. Esse ano do Diego Alves não foi tão bom. Então assim, se eu fosse São Paulo, eu brigaria por Vanderlei dos Santos, por, nessa ordem, o Vanderlei dos Santos, o Danilo Fernandes do Inter, que é um dos que mais me agradam, né, que estava no banco contundido e tal, e o Rafael do Cruzeiro. Seriam aí os três que eu iria de target assim de cara, se a gente fosse pensar em goleiro brasileiro e não goleiro sul-americano. São Paulo tem uma longa jornada, a gente vai ver essa sequência. É muito importante o torcedor que puder e que entender o que é o São Paulo. São Paulo não é um time para brigar por título, mas é um time que se entrega, é um time que corre, é um time que tenta, mas tem limitações técnicas muito grandes. Quem puder empurrar esse time, vale a pena. Não é, eu não acredito nessa teoria, o jogador é vagabundo, o técnico é retranqueiro ou medroso. Eu acredito mais na teoria, e eu já argumentei isso na live da última terça. É um time que errou na montagem de elenco, que conseguiu fazer um campeonato excepcional quando estava completo, e que quando perdeu peças, a saber, Militão, Regis e principalmente Everton, o futebol caiu muito. E isso coincidiu com o Nenê, que é o nosso meia veterano, que parece ter perdido um pouco do gás. O Nenê, que é veterano, parece ter sentido aí o peso da sequência de jogos, ou enfim, essa semana de descanso não está fazendo bem para ele, mas o Nenê caiu muito o rendimento, como é nosso único armador. E a gente só tem um jogador mesmo original para jogar pelas pontas. O São Paulo ficou muito previsível e o futebol caiu muito. Então assim, penso que o São Paulo tem que pensar nessas coisas. O ano que vem são muitos campeonatos para disputar, mas hoje a vitória veio. Vamos celebrar a vitória, vamos comemorar e vamos ver como se desenrola aí esse campeonato. Então é isso, gente. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Quem puder, curta esse vídeo, é muito importante pra gente. Clique ali nas notificações quando chegam vídeos novos, vocês ficarem sabendo, né? E mais importante, sigam a gente aí no Twitter, no Instagram, tudo Fala Bandana, tá bom? No Steam, pra quem joga videogame. Enfim, é tudo Fala Bandana. Tá bom, gente? É isso. Um abração pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E mais do que tudo, vamos São Paulo!